Seja bem-vindo, torcedor do Porsche Cup Brasil, a nossa sequência de reapresentações de corridas históricas, corridas que marcaram esses 15 primeiros anos do Porsche Cup Brasil. Hoje nós vamos rever uma prova que entrou para a história por vários motivos, dentre eles o fato de ter sido a inauguração do Autódromo Velocitar lá em Mogi Guaçu, um cenário paradisíaco do automobilismo brasileiro. Você lembra quem ganhou a primeira corrida da história do Velocitar? A gente vai ver e rever juntos a partir de agora. Põe para rodar. O Velocitar foi construído respeitando as normas da FIA, então as larguras, as variadas larguras do circuito, as zebras, o desenho das zebras, a própria composição do asfalto, tudo isso foi respeitando as normas da FIA. O traçado foi desenhado pelo Eduardo de Souza Ramos e pelo Leandro de Almeida. Trouxemos a CBA aqui para poder conhecer o autódromo pronto e em seguida nos deram a homologação brasileira, né, do órgão brasileiro da CBA. Hoje a gente consegue ver o casamento de duas obras que começaram há 10 anos atrás. O nascimento da ideia do Autódromo Velocitar e da Porsche Cup. Hoje essas duas entidades estão no auge do seu desenvolvimento e poder ter elas todas juntas, conectando o prazer e a honra de estar inaugurando esse autódromo é uma coisa que é um marco para a nossa categoria. Seja muito bem-vindo a Mogi Guaçu, torcedor de todo o Brasil, do mundo inteiro. Conectado ao site, nós vamos acompanhando a partir de agora as emoções da quarta etapa do Porsche GT3 Cup Brasil. Mais uma pista nova para os pilotos. Nenhuma categoria do automobilismo brasileiro teve disputas neste que é o mais bonito autódromo do Brasil. Confirmamos aí o grid para você, Ricardo Batista e Marcelo Franco, do carro amarelo ali, número 70, formando a primeira fila do grid. Na segunda fila nós temos o Clemente Lunardi, número 7, e o Fábio Viscardi, número 81. A quinta posição é do Pedro Queirolo, número 13, e a sexta posição é do Tom Vale, número 99. Já temos a informação que o Tom Vale não larga. O Marcel Visconde é o sétimo colocado com o carro número 55, ele que venceu a prova do mês passado lá em Interlagos. O oitavo é o Otávio Mesquita. Sempre que ele está em oitavo, a gente acaba dobrando a língua aqui, né? Otávio Mesquita é o oitavo colocado. E na quinta fila temos o Guilherme Figueiredo e o Adalberto Batista. Na 11ª posição vai largar o Zeca Pfeffer. Ele perdeu a vaga no top 10 para a disputa pela pole position aos 49 do segundo tempo no treino classificatório de ontem. Ao lado dele na sexta fila vai largar o Beto Posses. A sétima fila traz o Sérgio Ribas e o Charles Reed. Na oitava fila nós temos o Milton Visconde Júnior e o piloto anfitrião responsável por toda essa festa, Eduardo Souza Ramos. E na nona fila, o Ezio Vicchiesi ao lado do Henry Visconde. Pronto, os pilotos já vão assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. E nós vamos para o início da sétima corrida da temporada. É a prova que abre a quarta rodada dupla do ano. Do lado direito na tela do seu computador, o Ricardo Batista, do lado esquerdo, o Marcelo Franco. Eles determinam o ritmo da volta de apresentação e está valendo. Espalha o pelotão na reta do Velocitar. Olha como vem o Ricardo Batista pelo lado esquerdo da pista, já recebendo toda a pressão do Marcelo Franco. O Fabinho Viscardi arrisca por ali. O motor da curva número 1 lá, o Clemente Lunardi. Vai lá fora o Marcelo Franco. Para correr por dentro o Clemente Lunardi. Para tentar a liderança. Fecha o Ricardo Batista. Sabe que não pode dar vida fácil para o Clemente Lunardi. O Marcelo Franco vem para o combate de novo para restabelecer a segunda posição. O Lunardi freia um pouquinho mais lá dentro. A curva favorece o Lunardi. É segundo colocado o Clemente Lunardi, o líder do campeonato. Não é muito bom negócio para o Ricardo Batista, não. Menos mal para ele, que manteve a liderança. Olha o Adalberto Batista como já vai pisando na terra. É muitas posições o Adalberto Batista, já vem na sexta colocação. Atrás dele você viu ali o Pedro Queirolo. O Zeca Pfeffer também tratando de ganhar posições nesse início de corrida. E é que nós vamos revendo aí porque o Henry Visconde, da Otávio Mesquita, acabou acertando o carro do Daniel Paludo Mesquita, que já vinha desgovernado ali no fim da fila. É a bandeira amarela. E a indicação de safety car na pista, hein? Eles vêm para o reinício agora, não precisam formar duas filas indianas paralelas. Reage bem o Ricardo Batista, acompanha o Clemente Lunardi. Olha como o Marcelo Franco parece ter saído melhor que os dois da frente.
nesse reinício de prova. Relargada, eles abrem a terceira volta. Já temos 7 minutos e meio de corrida. Ricardo Batista bem. Ricardo Batista bem, vem para manter a liderança. É segundo Clemente Lunardi, é terceiro o Marcelo Franco e é quarto o Fábio Giscardi. Os 4 primeiros absolutamente juntos da pista. Pedro Queirolo ganhando a 6ª posição do Adalberto Batista nesse reinício de disputa. Ricardo Batista que não conseguiu uma vitória na temporada ainda. 6 corridas já disputadas, 4 tiveram vitórias do Clemente Lunardi, uma teve vitória do Tom Vale e uma teve vitória do Marcel Visconti. Você vê o Pedro Queirolo na frente do Adalberto Batista, já vem na 6ª posição o Pedro Queirolo. O Ricardo Batista procura no espelho retrovisor e vem inteirinho. A diferença entre eles na abertura da volta era de 3 décimos. Olha o Lunardi como deixou para frear lá dentro. Acabou esparramando o toque entre eles. E o Marcelo Franco na disputa. Vem para emparelhar com o Clemente Lunardi. Assumiu por alguns metros a liderança o Marcelo Franco. Ele vai ter a preferência na curva? Vai não. Só se mergulhar aí ao fim da reta oposta. Já vem travando pneus o Clemente Lunardi. Parece ter problemas o Clemente Lunardi. Pneu furado. É o pneu dianteiro direito furado para o Clemente Lunardi. Ele utiliza ali a pista auxiliar, que existe justamente para uso como área de escape. O líder do campeonato vai ficando para trás e o Marcelo Franco assume a liderança. Tem o pneu dianteiro direito furado o Clemente Lunardi. Depois desse toque com o Ricardo Batista. Na frenagem pro Redbin. Na condução para a segunda marcha. Deixou para frear lá dentro o Clemente Lunardi. O toque. E acabou ficando com um prejuízo maior. Aí o Marcelo Franco. Pela primeira vez completando uma volta na liderança. Marcelo Franco é o primeiro. Ricardo Batista é o segundo. Fábio Giscardi é o terceiro. Marcel Visconti é o quarto. Veja ali o Pedro Queirolo na 5ª posição. Já mostrando os dentes pro Marcel Visconti. O Fabinho Viscardi mergulhou, hein? No exato momento em que tivemos o corte de câmera, Fábio Viscardi mergulhou para cima do Ricardo Batista. Quero ver como pode ter terminado essa briga pela 2ª posição. Você tem a imagem do líder, do carioca Marcelo Franco. Todos os treinos no fim de semana. E um desempenho realmente conciso, consolidado, firme do Marcelo Franco. E agora na corrida também, no golpe de oportunismo, acabou assumindo a liderança e vem ele já estabelecendo aí a volta mais rápida da corrida. Em 1 minuto 40 segundos, 471 milésimos. Que a gente teve o Lunardi no instante em que colocou por dentro para ultrapassar o Ricardo Batista. Ele ofereceu algum combate à tentativa do Marcelo Franco, mas quando buscou no freio lá ao fim da reta oposta, o carro já veio todo desgovernado e dessa imagem já ficou nítido que vinha com o pneu furado Clemente Lunardi. E a disputa que vale o terceiro lugar na prova, o Pedro Queirolo vem junto. Tá ali o Pedro Queirolo com o carro número 13. Visconti número 55, Viscardi número 81, Queirolo número 13. Os três vêm absolutamente juntos pela pista, deu uma desgarrada o Visconti, passa por ele Fábio Viscardi. O Queirolo vem buscando também, mergulha. Pedro Queirolo para assumir a 4ª posição. Agora tem que defender. Vem pelo trecho sinuoso da pista, o Marcel Visconti vai contornando a curva lado a lado com o Pedro Queirolo. Vai se aproximar, é o Beto Posses. O carro número 52, Beto Posses, que foi o primeiro campeão da história do Porsche GT3 Cup Brasil. Olha aí, líder e vice-líder. Disputa franca e aberta pela vitória. Nesta 7ª corrida do ano. É a abertura da 4ª etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Na pista do Velocitar. Você observa as imagens, belíssimas imagens. Esse local nos proporciona um quê de automobilismo europeu. Nós conversávamos ontem aqui no autódromo. Lembra um pouquinho Spa-Francorchamps, lembra um pouquinho Zerto, na Áustria. Lembra um pouquinho Nürburgring, na Alemanha. E Marcelo Franco, que já vem para o complemento na volta número 9, traz com ele o Ricardo Batista. E a diferença? Caiu 2 décimos de segundo. 968 milésimos de segundo separando o Marcelo Franco, esse aí que é o líder da prova, do Ricardo Batista, do carro azul e prata, que é o vice-líder. O Marcelo Franco procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o carro do vice-líder da temporada. Clemente Lunardi, a essa altura, não vem nem marcando ponto. Vem na 17ª posição Clemente Lunardi. O Charles Reed caindo posições também. Teve algum problema, o Charles Reed vai caindo posições, ele tinha a 9ª colocação. Os 13 primeiros colocados já completaram a volta de número 9. Nada de passar o Charles Reed pela linha de chegada. Só agora, em 14º. Olha o Ricardo Batista. Já vai exercendo pressão psicológica para cima do Marcelo Franco. Marcelo Franco do Rio de Janeiro, piloto do carro número 70. Que já tem o Ricardo Batista a 1,5 palmo de distância do carro dele.
Já vem buscando posição de ultrapassagem Ricardo Batista nessa 10ª volta de corrida. Eles vêm pela reta oposta, mostrou a cara ali pro espelho retrovisor do Marcelo Franco. Recolheu. O Marcelo entra pela sequência de S's. Vai trazendo a reboque o carro número 27 do Ricardo Batista. Da sequência de S's ele vem pra curva 11, pra curva 12, pra curva da vitória. Também um trecho sinuoso, dá pra gente acrescentar esse trecho aí à sequência de S's da pista do Velocitar. Marcelo Franco já vai tomando a reta dos boxes para o complemento da volta número 10. Será que reagiu um pouquinho? Só no primeiro trecho da pista o Ricardo Batista descontou meio segundo. No segundo trecho, mais um décimo. Só que no terceiro trecho o Marcelo Franco reagiu. Por isso a diferença de 574 milésimos de segundo. Meio segundo entre o líder e o vice-líder. Fábio Viscardi é o terceiro. Tem 9 décimos de segundo de vantagem sobre o Pedro Queirolo. Aí você tem a indicação das posições dos dois carros na pista. Aqui você só vê uma bolinha vermelha, indica o carro do Marcelo Franco. A bolinha verde indica o carro do Ricardo Batista. Você só vê a bolinha vermelha nesse momento. Claro, os dois estão juntos. Uma bolinha sobreposta à outra. Agora aparece o carro verde. A bolinha verde indicando o carro do Ricardo Batista. Mas a imagem é muito clara. Mostra para você os dois primeiros colocados juntos pela pista do Velocitar. A diferença caiu um pouquinho, 508 milésimos. 33 segundos para cada piloto desse primeiro trecho da pista. Eles já vêm para a frenagem do Happy. Marcelo Franco vai ter a volta mais longa da carreira dele daqui a pouquinho. Daqui a pouco vem o Marcelo Franco para abrir a última volta de corrida. No primeiro trecho da pista, o Marcelo Franco abriu mais um décimo de segundo em relação ao Ricardo Batista. No segundo trecho, eles empataram, 28 segundos e meio. Uma sequência sinuosa que vai trazer os dois na reta de chegada para a abertura da última volta. Eu estou para lembrar, inclusive, o nosso catedrático Luiz Alberto Pandini vai me confirmar, mas tenho a impressão que possa ser a primeira vitória de um piloto carioca no Porsche GT3 Cup. Aí está o Marcelo Franco, completa 14 voltas, abre a última volta de corrida e a diferença sobe a 1 segundo e 1 décimo. Já vem pelo contorno da curva número 1, com todo cuidado, com todo capricho. Essa volta vai ser extensa para o Marcelo Franco. Já contorna a curva 1, já vai saindo da 2. Também pelo contorno da curva 2, agora a redução para a segunda marcha. A curva 3 à direita. No espelho retrovisor, já tem uma certa distância em relação ao Ricardo Batista. Pode se dar ao luxo de uma tomada de curva, é o que ele faz aí na curva 4. Uma curva em segunda marcha, agora a terceira. A subida para a curva 6. Aí vem ele pela 6. Já na curva da mata daqui a pouquinho. Na frenagem para o hairpin, terceira, segunda. O do hairpin, daí é bem embaixo até o fim da reta oposta. Muito próximo de sua primeira vitória. O Marcelo Franco do Rio de Janeiro, piloto do carro número 70. Ricardo Batista acompanha de perto. Fábio Viscardi, Marcel Visconde, Beto Posses, Pedro Queirolo vão completando o pódio. Maurício Ville, por enquanto, vai ficando com a pole para a corrida de daqui a pouco. Aí a frenagem, a redução de marchas. O Marcelo Franco, que vem, quem sabe, para sua primeira vitória na categoria. O Ricardo Batista acompanha. Não desiste o Ricardo Batista. Para o Marcelo Franco agora, num trecho difícil para ultrapassagens. Pode ter a confirmação da inscrição de seu nome na galeria dos vencedores. Só falta mais uma. Vem ele para a curva da vitória. Nesse instante, mais curva da vitória do que nunca. Vai ter vitória do Rio de Janeiro na 7ª corrida da temporada. Já aponta na reta, já vê de longe bandeira quadriculada branca e preta. Marcelo Franco do Rio de Janeiro vence a 7ª etapa. Passa o Ricardo Batista na segunda posição. Quem é que vem para ser o terceiro? Chegou de... Olha como comemora Marcelo Franco. Espurra o ar, extravasa Marcelo Franco. Esse resultado já passou perto muitas vezes. É a comemoração da equipe que atende o Marcelo Franco. 9 décimos de segundo de vantagem. Passou o Fábio Viscardi na terceira posição. O quarto, Marcel Visconti. Marcelo Franco faz a festa da vitória. Chegou o dia dele. Dia dele, Marcelo Franco!
Serve troféu da vitória. Pilotos, troféus ao alto com a foto. Marcelo Franco, Ricardo Batista, Fábio Biscati, Marcelo Visconde, Pedro Guerreiro e Ricardo Bosses. Os 6 primeiros colocados na 7ª corrida da temporada 2012 do Porsche GT3 Cup Brasil. Marcelo Franco, do Rio de Janeiro, inscreveu seu nome na história como o primeiro piloto a vencer uma corrida oficial no traçado do Velocitar. O que é que o Marcelo Franco tem a dizer hoje, 8 anos depois, a respeito daquela conquista? Vamos falar com o Marcelo. Está aqui o Marcelo Franco com a gente no túnel do tempo do Porsche Cup Brasil. Marcelão, deve ser bacana demais inscrever o nome na história como o primeiro piloto a ganhar uma corrida, ainda mais num cenário como esse do Velocitar, não? Sem a menor dúvida, Luque, isso foi talvez o auge da minha carreira, sem dúvida, porque é um privilégio, né? Eu tive o privilégio de estar no lugar certo na hora certa, e um circuito incrível daquele, um lugar maravilhoso, e ter a felicidade da minha primeira vitória ser na primeira prova realizada no autódromo, de fato entra para a história, e para minha história pessoal, um dia inesquecível. Você já tinha, antes desse dia, Marcelo, você já tinha participado de alguma atividade no Velocitar? Eu conhecia o autódromo antes dele estar pronto. Ele tinha uma parte anterior, eu não vou saber precisar exatamente o que era, mas era quase 60%, talvez uns 55%, 60% do que é atualmente, né? Depois ele até mudou, foi feita a caipirinha que não tinha nessa prova ainda, né? Mas eu tinha ido nunca com carro de competição, eu tinha andado de carrinho de golfe, eu tinha andado de carona com uma pessoa do autódromo que era responsável, a convite do Eduardo, que era o proprietário lá, mas eu nunca tinha guiado. Então, a primeira vez que eu andei mesmo foi na Porsche. Quer dizer, a adaptação foi total, então, que você só sabia para onde virava e olhe lá. Foi. Tá? Eu acho que existe muito isso, né? Eu acho que alguns pilotos, eles têm, eu pelo menos tenho muito isso, assim. Às vezes você veste uma pista de uma maneira diferente. Aconteceu isso comigo em alguns outros lugares, infelizmente não em todos, mas tem alguns lugares que você, desde o início, você acaba, por alguma característica que eu não sei te dizer qual mas eu gostei desde o início, me adaptei, e aí fui crescendo dentro daquele final de semana, e um sonho que parecia longe de tentar uma pole, eu perdi por muito pouco na classificação para o Ricardinho Batista, mas enfim, não sonhava que poderia vir a vitória, queria fazer um P3 ali, para mim já seria maravilhoso, e fui abençoado aí com aquela vitória. Você deve ter assistido essa corrida ao longo desses 8 anos várias vezes, não, Marcelo? Ô, Luca, eu preciso te confessar uma coisa, cara. Eu assisti sim, mas você sabe que eu nunca assisti essa corrida com uma narração sua? Eu não sei por qual motivo, essa corrida foi transmitida em outro canal, e eu tive o privilégio de ter essa corrida narrada pelo Sérgio Maurício, que é um craque. Eu acho que Luque Monteiro e Sérgio Maurício são os dois craques para narrar corrida de automobilismo, sem sombra de dúvidas. Eu tenho também, nesse dia, para ficar mais ainda guardado, eu tenho a narração do Sérgio Maurício dizendo no capricho. E veio Marcelo Franco aí no capricho para cruzar. Levou a primeira bandeirada da história do Velocitar. E é motivo realmente para comemorar. Ele comemora muito ali, o Marcelo Franco. Então, assim, eu não assisti ainda essa prova antes não tinha assistido ainda essa prova antes do túnel do tempo narrado pelo Luque. Então, agora tá completo o cenário. Tá certo. Até para que a conversa tenha um pouco de lógico, para você que acompanha o nosso quadro, esse bate-papo entre o Marcelo e eu acontece antes da exibição da corrida no nosso túnel do tempo aqui no canal do YouTube. Então, ele acabou de ver, para você que está acompanhando nosso trabalho, ele acabou de ver a corrida, como ele mencionou, com a transmissão que nós temos no streaming. O Porsche Cup já há várias temporadas tem essa facilidade, passa tanto na televisão quanto nas plataformas da internet, então ninguém fica sem acesso ao nosso conteúdo.
Marcelo, você chegou quando ao Porsche Cup Brasil? Eu cheguei, se não me engano, meio de 2010. Eu fiz a primeira prova em Interlagos e logo depois teve uma prova extracampeonato em Buenos Aires, que eu participei, foi a minha segunda prova, e eu consegui um pódio nessa segunda prova, um P5 lá, que também ficou marcado para mim, primeira vez que eu subi no pódio. Mas gostaria de ter chegado antes. Foram anos incríveis, gostaria de ter chegado um pouco antes, mas acho que cheguei na hora boa, peguei uma época de transição, peguei mudança de carro, peguei bastante coisa dentro da categoria, vi essa categoria crescer incrivelmente nos últimos anos, assim, ela já era muito grande no cenário nacional quando eu cheguei, e é impressionante como ela tomou uma dimensão assim, que eu realmente não imaginava. Você participou das etapas na Europa também, não participou? Participei, tive o privilégio de correr 3 anos já em Portugal, 2 anos no Estoril, 1 ano no Algarve, que circuito espetacular. Esse é um daqueles também, eu andei super bem no Algarve, e Barcelona, que foram com uma semana de diferença. O Algarve e Barcelona foi uma semana incrível ali de 2 circuitos maravilhosos, e eu tive bons resultados e enfim, foi um sonho também ter corrido no Algarve em Barcelona. E o que é que o piloto Marcelo Franco projeta para daqui por diante? Olha, Luke, eu não fui um piloto profissional, né? Meu pai corria de carro, meu pai era piloto amador também. Quando novo, eu sempre fui muito apaixonado, Eu até estava vendo o túnel do tempo, a corrida do Ricardinho Batista, e a vitória dele na preliminar do Grande Prêmio de Fórmula 1. E eu estava lá na arquibancada como um fanático por corrida de carro. Fui várias vezes no Grande Prêmio Brasil, na arquibancada, tomei muita chuva, sol. E eu lembro muito bem da primeira vez, que eu não sei, acho que foi 2007, se não me engano. Primeira vez que eu vi aquela preliminar. Eu, obviamente, já não tinha idade para sonhar em ser um piloto de Fórmula 1, mas eu olhei aqueles carros e eu falei, um dia eu de verdade sonho em poder andar em uns carros desses fantásticos e tal. Então eu fiz muito pouco kart quando era mais novo. Meu pai não incentivou muito, eu não tive recursos próprios, então eu só consegui correr de carro realmente quando eu tive capacidade por pernas próprias de realizar esse sonho. Então, não sei, cara, é difícil ficar longe, né? Eu tô morando fora, moro nos Estados Unidos hoje, mas é muito difícil ficar longe. Eu acompanho todas as provas desde que eu parei, tenho muitos amigos correndo na organização, então eu sou um grande fã, acompanho sempre pelas plataformas disponíveis. Teve uma vez que eu acompanhei até, eu estava no barco de um amigo e fiquei assistindo o streaming no iPhone. Os caras falaram, pô, você é maluco, cara, você não tá nem mais correndo, você não tá disputando o campeonato. Curte a paisagem aí, meu. Eu amo essa categoria de verdade. Tem uma história ali, tenho muitos amigos, e então realmente eu não consigo ficar longe. Então, não sei te dizer, Luke, eu espero que não tenha terminado ainda a minha história na Porsche. Espero de verdade que não tenha terminado. E Marcelo, qual foi? Talvez tenha sido essa corrida que a gente acabou de acompanhar, mas vamos tirar fora o Velocitar 2012. Qual foi o teu ponto alto como piloto de automobilismo? Luke, sem dúvida, tem que tirar essa vitória do Velocitar, porque a primeira não tem jeito, ela fica guardada com carinho mesmo, é uma sensação muito difícil de explicar. Mas tiveram muitos momentos. Eu acho que o que eu mais levo do automobilismo, além de resultados, foi tudo que pessoas que o automobilismo me trouxeram para a minha vida. Assim, eu fiz muitos amigos que eu levo e vou levar para o resto da vida. Ídolos que viraram amigos, isso é muito legal. Então eu sou um cara de acompanhar o automobilismo desde sempre, e aqueles caras que eu via da arquibancada, que eu torcia, que eu usava o bonezinho, os caras hoje frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles. Isso para mim, a Porsche me proporcionou isso, através da entrando pela Porsche, eu conheci essas pessoas, e acho que isso, sem dúvida, é o que eu mais levo para a minha vida.
Com quem você teve assim um contato mais próximo nesse processo, Marcelo? Dos teus ídolos, digamos assim? Um grande ídolo, que é um dos melhores pilotos do Brasil, que ficou um grande amigo, amigo da família, é o Cacá Bueno, sem dúvida. Eu tive a honra, o prazer de correr de dupla com ele. Isso foi um sonho também realizado na minha vida, dividir o cockpit com ele. E infelizmente eu não consegui um pódio. A gente fez, enfim, foram aqueles detalhes de corrida que acontecem, mas eu queria, para completar talvez o sonho, tinha que estar num pódio junto com ele, mas isso é detalhe. E fiz muitos amigos, os dois Buenos, o Cacá e o Popó, são dois amigos muito próximos, e muitos amigos. Eu não vou correr o risco aqui de falar nomes, porque tem muitos Vai amigos faltar queridos alguém. mesmo, com certeza. Quem sabe essa própria motivação do Marcelo de conquistar um pódio, formando uma dupla, um trio, enfim, com pilotos que são ídolos dele, isso não acabe representando aquele chance que falta para você aparecer no nosso grid. Tá devendo uma visita, né, Marcelão? Sem dúvida, Luke, a vontade é enorme. Eu estou um pouco longe agora, morando nos Estados Unidos, mas a vontade é sempre muito grande, os planos existem, as conversas existem, e em breve eu vou estar nesse grid aí de novo, com certeza. A gente torce para que sim. É uma satisfação sempre ter o Marcelo Franco com a gente, ainda que à distância, né? Por tudo que está acontecendo agora, mas por um bom motivo, para relembrarmos aqui no Túnel do Tempo o dia em que esse moço aqui, exatamente 8 anos atrás, colocou o nome dele lá na plaquinha de inauguração do Autódromo Velocitar. Eu fui o primeiro a ganhar uma corrida nesse lugar, e isso ninguém te tira, né, Marcelo? É uma grande honra, porque é um autódromo incrível, um presente para o Brasil, um autódromo daquele nível, né, no estado de São Paulo ali, para realização de provas, tanto que hoje grandes categorias correm lá. Então isso aí não vão conseguir tirar. Poderiam ter grandes nomes nossa, quantos pilotos incríveis passaram por lá, mas eu tive a sorte de estar, Deus me abençoou, e eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e a plaquinha vai estar lá com o meu nome, sim. Tá certo. Por mérito seu, sem dúvida nenhuma. Marcelo Franco, participante de hoje, protagonista de hoje, do nosso Túnel do Tempo. E assim chegamos ao fim de mais uma reapresentação de um momento histórico do Porsche Cup Brasil. Hoje acompanhamos a vitória de Marcelo Franco na etapa que inaugurou o Autódromo do Velocitar lá em junho de 2012. Mais um grande momento desses 15 anos de história e de sucesso do Porsche Cup Brasil.